Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Língua Portuguesa. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Nós vamos fazer o PET volume 3. Sim, agora nós estamos no PET volume 3 e vamos fazer a semana 1 de Língua Portuguesa do 5º ano. Tema: Desafio ortográfico, criando as regras. Vamos começar? Caro estudante, nesta semana iremos nos dedicar a pensar sobre a importância de escrevermos corretamente as palavras e como algumas regras ortográficas podem nos ajudar nessa tarefa. A ortografia é o conjunto de regras que normatiza a escrita das palavras, promovendo a preservação do código, que é a nossa língua portuguesa. Ortografia é o sistema no qual a escrita das palavras está convencionalizada. Graças a ela, a grafia das palavras é preservada e sistematizada. A ortografia é importante porque prescreve regras e usos, já que não há identidade perfeita entre os fonemas, pois fonemas semelhantes podem ser representados por grafemas diferentes. Já pensou se não tivéssemos esse importantíssimo recurso para responder às nossas dúvidas? Estaríamos perdidos na complexidade de nossa língua portuguesa, especialmente em sua modalidade escrita. A ortografia é uma convenção social criada para facilitar a comunicação escrita. Dominando-a, temos uma forma comum de escrever cada palavra, incluindo as que têm mais de uma opção de letra correspondente a determinado som. No caso dessas últimas, a grafia pode ser dividida entre palavras que obedecem a regularidades, em que o conhecimento de uma regra permite antecipar como ela deve ser escrita, até mesmo sem conhecê-la, e as irregularidades, que não seguem qualquer princípio explicativo que justifique sua notação. Nesta semana, trabalharemos com uma regularidade de nossa ortografia. Ao final de nossa atividade, será possível formular uma regra para o uso de determinadas letras. Vamos lá? Quero ver se você irá descobrir essa regra ortográfica. Atividades. 1. Leia o poema com atenção. O baú de brinquedos, Graça Batitucci. Humbertinho decidiu fazer logo uma limpeza no seu baú de brinquedos, no seu quarto, com certeza. Ao derrubar tudo no chão, ele pôde selecionar seus brinquedos quebrados que não serviam para brincar. Ambulância sem rodinha, tambor todo amassado, álbum sem figurinhas e um trombone quebrado. Qual não foi sua surpresa ao ver dentro da tampinha aquele tão procurado carimbo de pombinha. 2. Retire do texto acima todas as palavras que tenham a letra M ou N em final de sílaba e registre no quadro abaixo. A. Não vale escrever palavras que terminem com a letra M. Então, palavras com M em final de sílaba, palavras com N em final de sílaba. Então, aqui no número 1, nós temos o texto, o baú de brinquedos. E no número 2 está pedindo para a gente observar as palavras. Nós vamos escrever lá no quadro as palavras que têm M no final das sílabas e as palavras que têm N no final das sílabas. Então, vamos começar com a letra M no final das sílabas. Então, vamos começar aqui. Humbertinho, ó. M no final da sílaba, ó. Humbertinho. Então, Humbertinho tem M. Vamos ver mais aqui. Vamos ver aqui. Limpeza, ó. Limpeza também. Tem M no final da sílaba. Depois, nós estamos fazendo com M primeiro. Então, derrubar, brinquedos. Aqui nós temos serviam, mas está falando que o M no final não pode. Então, no final das palavras não pode. Então, nós não vamos colocar. Ambulância, ó. An é uma sílaba, o M está no final dessa sílaba. Então, ambulância pode. Depois aqui, tambor. Tambor. Ó, no final de uma sílaba. Tambor também pode. Aqui nós temos a sílaba álbum, mas está falando que o M no final não pode. Então, essa nós não vamos pegar para colocar no quadro. Aqui também um não, né? É uma sílaba só, é monossílaba também, não vamos pegar, tá no final.
E aqui sim, ó, trombone. No final aqui, ó, uma sílaba, trom. Então, essa nós vamos pegar também. Vamos ver se a gente acha mais. Qual não foi sua surpresa ao ver dentro da tampinha? Tampinha, ó. Tampinha também, ó, o M no final de uma sílaba. Depois, carimbo, ó, rim. A sílaba rim, então tem o M também no final de uma sílaba. E aqui também, ó, pombinha. Então, a gente tem o M no final de uma sílaba. Agora, nós vamos pegar as palavras que tem N no final de sílabas. Então, aqui, ó, vamos ver. Humbertinho decidiu fazer logo uma limpeza no seu baú de brinquedos. Ó, N no final de uma sílaba. Brim. Então, o N pode, né? E aí a gente vai ver, ó, no seu quarto, com certeza, ao derrubar tudo no chão, ele pôde selecionar seus brinquedos. Nós já colocamos brinquedos, então não preciso repetir. Que não serviam para brincar. Brincar também, ó. Brim. Então, é uma sílaba que tem o N no final dela. Ambulância, sem rodinha, tambor todo amassado. Álbum sem figurinhas e um trombone quebrado. Qual não foi sua surpresa ao ver dentro? Aqui o N no final de uma sílaba, dem. Aquele tão procurado carimbo de pombinha. Então, sim, porque aqui não, porque aqui ele não tá no final, o nha aqui não tá no final. Então, vai ser essas palavrinhas aí, brinquedos, brincar e dentro. Agora, nós vamos colocar no quadro. Então, aqui, ó, não vale escrever palavras que terminem com a letra M. Então, nós colocamos lá as palavras que nós vimos no texto, né? Nós vimos lá, a gente está colocando aqui no quadro, ó, palavras com M em final de sílaba e palavras com N em final de sílaba. Então, aqui, Humbertinho, nós temos o M no final da sílaba. Então, limpeza, o M, ó, no final da sílaba, limpeza, na sílaba lim. Ambulância, am. Então, a gente tem o M. Tambor, tam, ao M no final. Trombone, aqui o M no final de trom. Tampinha, final de tam, né, uma sílaba, o M. Carimbo, ao M no final da sílaba rim. E pombinha, o M no final da sílaba pom. E aqui nós temos, né, com o final, o N no final da sílaba. Agora, N. Então, nós temos brinquedos, brincar, ambulância, dentro. Então, aqui em brinquedos, o N está no final da sílaba brim. Aqui, brincar, no final da sílaba brim. Aqui, ambulância, ele está no final da sílaba lã. Então, aqui o N. Ambulância entra duas vezes, né? Só que aqui no M, né? Final da sílaba com M. E aqui com N, ambulância, final de lã. E dentro, dem. E aí tá pedindo número 3 para a gente circular nos dois quadros, tanto com M ou N, a letra que vem logo após o M ou N. Então, nós vamos circular a letra que vem depois do M, ó, o B. Humbertinho, então você vai circular o B. Aqui em limpeza, o P. Aí o restante vocês vão circular. Grifei aqui, coloquei com cor diferente para vocês entenderem, ó. Ambulância é o B, depois do M. Tambor, depois do M é o B. Trombone, depois do M é o B. Tampinha, depois do M é o P. Carimbo, depois do M é o B. Pombinha, depois do M é o B. Aqui em brinquedos, a letra que vem depois do N é o Q. Depois a letra que vem depois do N em brincar é o C. E ambulância, a letra que depois do N é o C. E dentro é o T. Então, o 3 nós fizemos. Aí no 4 está perguntando o que você percebeu. Registre com suas palavras no espaço abaixo. Então, eu coloquei aqui o que a gente pode perceber? O que você percebeu, mas olha, a gente pode observar aqui que sempre depois da letra M vem a letra P ou B. Observe aqui, ó. Depois da letra M, sempre P ou B. Então, por isso que a gente sempre fala, antes de P e B, nós temos M. Então, sempre depois de M, vem P ou B. Então, você pode escrever aí. É uma observação que a gente faz, né? Sempre depois da letra M, apareceu aí as letras P ou B.
Número 5. Separe novamente as palavras do quadro abaixo que tem a letra M ou N em final de sílaba e observe se, também com esse bloco maior de palavras, a mesma regra acontece. Não se esqueça de grifar sempre a letra do alfabeto que vem depois do M ou do N. Então, nós temos um quadro aí com as palavras. Então, tempo, vento, pombo, bombeiro, pinta, tambor, bonde, anjo, bom, bom, tinta, limpo, umbigo, mundo, computação, cinto, mentira, campo, tombo, brincadeira, comprar, importância, vento, manga, rampa, vento, quente. Repetiu o vento aí 2 vezes, né? E aqui também bombom está separado. Então, palavras com M em final de sílaba, nós vamos colocar aqui, e palavras com N em final de sílaba. Nós vamos olhar o quadro com as palavras e vamos separar as palavras com M e N em final de sílaba. Logo, podemos concluir que... Então, aqui nós separamos as palavras que têm uma letra M ou N em final de sílaba. Então, ficou assim, ó. Palavras com M em final de sílaba: tempo, pombo, bombeiro, tambor, bombom, limpo, umbigo, computação, campo, tombo, comprar, importância, rampa. E aí está falando para não se esquecer de grifar a letra do alfabeto que vem depois do M ou do N. Então, aqui, depois do M, a gente tem P em tempo. Depois de M em pombo, nós temos B. Bombeiro, B depois do M. Tambor, B depois do M. Depois bombom, B depois do M. Limpo, P depois do M. Umbigo, B depois do M. Computação, P depois do M. Campo, P depois do M. Tombo, B depois do M. Comprar, P depois do M. Importância, P depois do M. Rampa, P depois do M. Observe, então, que aqui a gente tem sempre ou a letra P ou a letra B depois do M. Depois nós vamos grifar também as palavrinhas que vêm depois do N, né? No final das sílabas. Então, a gente tem vento, a sílaba é vem, então o que vem depois do N é o T, depois em pinta é o T, depois bonde é o D, depois em anjo é o J, depois em tinta é o T, depois mundo é o D, cinto é o T, mentira depois do N é o T, brincadeira é o C depois do N, vento é o N, coloquei o vento 2 vezes, né? É o T, depois manga é o G depois do N e quente é o T depois do N. Então, aí não tem regrinha, né? Então, aqui P e B, sempre P e B depois do M. Ou, se você preferir, M, a gente escreve sempre M antes de P ou B, ó. M antes de P ou B. Então, aqui a gente tem essas palavrinhas que nós grifamos e aí nós vamos responder, ó. Logo, podemos concluir que depois da letra M, ó, depois da letra M, vem sempre as letras P ou B. Ou antes de P ou B, usa-se o M, ó. Antes de P ou B, usa-se o M. Número 6. Complete o quadro a seguir, seguindo as seguintes instruções. Letra A. Complete a palavra com a letra correta, M ou N. B. Assinale com o X a opção correta da letra usada por você, M ou N, para completar a escrita da palavra. Letra C. Reescreva a palavra no último quadrinho. Letra D. Forme uma frase envolvendo 2 palavras que você irá escolher do quadro. São 2 palavras na mesma frase. Lembre-se que sua frase precisa fazer sentido. Então, nós temos aqui as palavras e aí você vai completar se é com M ou N. Cansado, aventura, brinquedo, lâmpada, ombro, combinado, limpo. E aqui nós temos se com M ou com N. Você vai
assinalar, se é com X cansado, você vai colocar o X aqui em M ou N. Então, você vai colocar, cansado é com N. Então, faz o X aqui, coloca o N aqui e reescreve a palavra, cansado. E assim você vai fazer com todas as outras palavrinhas. Palavras selecionadas, aqui é frase, palavras selecionadas e frase. Então, aqui no número 6, nós vamos completar a palavra com a letra M ou N. Nós vamos assinalar com o X a opção correta, se é M ou N, para completar a escrita da palavra, reescrever a palavra no último quadrinho e depois formar frases. Então, aqui, ó, cansado, nós vamos marcar o X aqui, que é com N, ó. Coloca o N aqui, cansado. E vamos reescrever a palavra, cansado. Pois aventura com N, marca o X no N, escreve a palavra aventura. Brinquedo é com N, marca o X no N, escreve brinquedo. Lâmpada é com M, então você vai marcar o X aqui em M, escrever a palavra lâmpada. Depois ombro, ombro é com M. E você vai marcar o X aqui no M, escrever ombro. Combinado também é com M. E você vai escrever combinado aqui, marcou o X lá no M. Depois limpo. Você marcou o X em M, escreveu a palavra limpo. Então, observe, né? Voltando a te lembrar do M, ó, antes de P, antes de B, tá? B, P. Então, M antes de P ou B. P e B. E aqui, nós vamos selecionar, tá falando pra gente selecionar duas palavras, ó. Selecione duas palavras e formar frase. E essa frase tem que estar as duas palavras nessa mesma frase. Então, nós vamos colocar, eu selecionei aqui um exemplo, você pode pegar outro. Eu selecionei cansado e aventura. Cansado e aventura, as duas primeiras. Então, coloca aqui a palavra cansado e aventura e a frase. Miguel estava cansado da aventura de ontem com os amigos. Então, na mesma frase, eu utilizei as palavras cansado e aventura. Agora, nós vamos utilizar outras duas palavras. Então, eu peguei as palavras lâmpada e brinquedo. Então, coloca aqui lâmpada e brinquedo. Então, ficou: mamãe comprou uma lâmpada pequena que parecia ser de brinquedo. Então, eu utilizei as palavras lâmpada e brinquedo na mesma frase. 7. Faça uma pesquisa em seu livro didático, selecione e registre aqui outras 10 palavras que sejam escritas com o M antes de P e do B e 10 palavras em que o N seja a letra do final da sílaba. Mãos à obra. Então, você vai olhar no seu livro didático e pesquisar essas palavras e escrever aí palavras com M, que M antes de P e B, e palavras que o N seja a letra do final da sílaba. Então, alguns exemplos você vai pesquisar, mas olha, com M a gente pode colocar campainha, tá vendo? Campainha é M antes de P, carambola é M antes de B, competição, samba, simples, tempo, bomba, empate, sombra, lampião, camponês e várias outras, mas você pode olhar lá no seu livro didático as palavras que você vai encontrar com M antes de P e B. E depois com N, nós vamos falar, lembra que nas atividades anteriores nós vimos as palavrinhas que a sílaba final, né, tem o N está na sílaba final. Então a gente pode colocar, vocês vão encontrar, eu vou dar alguns exemplos, igual gente, conto, dentista, lente, menta, quentão, sentido, pente, brinquedoteca, conduzir, dentista. Então, essas palavrinhas que eu dei exemplo, então, são a sílaba, o N está na sílaba final, igual menta, exemplo, ó, men, o N está no final da sílaba men. Gente, então, gente, o N está no final de gen, né? Dentista, den, o N está no final da sílaba. Conto, o N está no final de com, da sílaba com. Então, conduzir, o N está no final do com. Quentão, o N está no final de quem. Sentido, o N está no final de sem. Pente, o N está no final de pen. Brinquedoteca, o N está no final de brim. Né? Lente, o N está no final de len, né?
Então, outras palavras que você encontrar aí também. Então, faça a sua pesquisa, tá? E anote nesse espaço. Então, aqui eu te dei algumas sugestões de palavras com M antes de P e B e palavras com N no final das sílabas. Então, eu coloquei tempo, bomba, simples, competição, carambola, empate, sombra, lampião, camponês, samba, campainha, bambolê, sombrinha, tromba, umbigo, campo, trampolim, emprego, relâmpago, empada, bambu, embrulho, embaixo, lembrete, empurrão, rampa, empréstimo, lombo, imposto, campestre. São as palavrinhas com M antes de P ou B. E aqui nós temos as palavrinhas com N no final das sílabas. Então, cantiga, cantiga. Gente, o gen, dentista, quentão, lente, menta, conto, sentido, brinquedoteca, pente, conquista, fonte, cinto, conclusão, sensação, ponteiro, pântano, manta, montanha, banco, bingo, fanta, garganta, gentileza, jumento, janta, tonto, longe, fundo, enxada. Então, com essa atividade, nós encerramos a semana 1 do PET Volume 3 de Língua Portuguesa do 5º ano. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Deixe seu like, se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda.